Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima semana a todos. Segunda-feira começou animada, hein? Polícia Federal na rua é a Operação Greenfield, que tá levando gente muito próxima, mas muito próxima da turma do PT, dos caciques do PT, do ex-presidente Lula, para ficar olho no olho com a Polícia Federal. Ô, gente, do que se trata essa Operação Greenfield? Eu falei para vocês no ano passado, numa entrevista com o Mendonça Filho, na época, né? Ele era líder do DEM, que o Petrolão ficaria pequeno quando a polícia chegasse no fundão, na turma dos fundos de pensão. E eu vou dizer para você, são números e mais números, zeros e mais zeros à direita, que engordam um grande esquema de corrupção. E hoje a Polícia Federal chegou nos 4 principais fundos de pensão, quer dizer, chegou àqueles que fraudaram os fundos, que lesaram os fundos, que roubaram os trabalhadores, que são os fundos da Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Correios. Só esses 4. Aliás, a polícia já bloqueou, já mandou, a justiça já mandou bloquear 8 bilhões de reais da turma aí do balacobaco, entre jatinhos, carros de luxo, mansões. Mas eu vou dizer para você que esses 8 bilhões aí é gorjeta, perto do rombo que a Polícia Federal vai demonstrar aí depois nos desdobramentos dessa operação. Pode ter certeza, e anote aí o que eu tô falando, que pelo menos o dobro do tamanho do Petrolão é o prejuízo causado com a corrupção aí no fundão. Mas vamos lá, gente, a coisa está ficando feia para algumas figuras já conhecidas da Lava Jato, já conhecidas aí deste mundo criminoso das propinas. O Léo Pinheiro, por exemplo, foi levado coercitivamente. O Léo Pinheiro, aquele da OAS, amigão do Lula, parceirão, que não quis colaborar muito aí com a justiça, né? Mas foi levado de forma coercitiva e já para depor em relação a essa operação e já levou um outro mandado de prisão. A Lava Jato devolveu ele para a cadeia. Ele estava em casa, né, prisão domiciliar, mas já voltou para a cadeia. Então, Léo Pinheiro lascado. A polícia também bateu na casa de uma figura conhecida, também presa pela Lava Jato, João Vacari Neto, né? Figurinha carimbada aí dos esquemas de corrupção envolvendo o PT. Mas o que é mais interessante nessa história é que a Polícia Federal chegou também na turma do balacobaco do mercado de carnes, né? E outros tantos mercados, mas mais conhecido aí pelo mercado de carnes, que é o pessoal da JBS, né? Tanto o Wesley Batista quanto o Joesley têm mandados de condução coercitiva. O Joesley está viajando fora do Brasil, vai ter que se encontrar com a polícia depois, mas o Wesley Batista foi levado para depor. Gente, a coisa tá feia. O que acontece aí? O Wesley Batista é presidente da JBS, ok? Isso todo mundo sabe. Muito bem. E é sócio de uma holding chamada JIF, que controla um montão de empresas. Entre elas, a JBS, Alpargatas, Vigor, Banco Original, Canal Rural, Oklahoma e Eldorado. O Buzile estaria ali envolvendo a Eldorado. Pelo menos as primeiras pistas que a Polícia Federal nos dá em relação a isso dão conta de que é justamente o aporte dos fundos de pensão de estatais em empresas que nem saíram do papel e que a Eldorado estaria no meio desse buzilis todo, né, dessa bagunça toda, que está sendo investigado. Então, o que acontecia? O trabalhador ia lá e depositava o seu dinheirinho, né, dos fundos de pensão, ficava lá, e o fundo ia engordando, e aí uma quadrilha se formava envolvendo o gestor do fundo, envolvendo empresários, envolvendo o dirigente também dos fundos e as empresas avaliadoras. E elas ficavam investindo esse dinheiro dos fundos em empresas que sequer saíam do papel. E aí acontecia o quê? O dinheiro sumia, desaparecia, tomava um chá de sumiço, assim, do dia para a noite. E eu vou dizer para você, gente, preste bem atenção, anote aí que o prejuízo causado por esta quadrilha, que foi montada de novo pelo PT, será de mais de 40 bilhões de reais. Anote aí o que eu tô dizendo. É um valor apurado maior que o do Petrolão. Esses dados ainda não foram divulgados pela Polícia Federal. Eles estão trabalhando com esses 8 bilhões inicialmente, mas como eu disse aí, é um pedacinho de nada perto do tamanho do rombo. E essa, gente, é só um novelinho, tá, gente?
Polícia Federal vai puxando, vai puxando, vai puxando e já vai ligar lá, né, os fundos de pensão com o esquema do Petrolão. Afinal de contas, são figuras, né, que já apareceram aí em outras investigações, algumas delas na Lava Jato, né, como o próprio Léo Pinheiro e o João Bacari Neto. E tem mais uma figura que também foi levada para depor de forma coercitiva, que é o Walter Torre, da W Torre Construtora. Sempre tem que ter também uma empreiteira, uma construtora no meio desse pacote. Gente, na prática, né, como é que era feito esse desvio? Como é que foi montada essa quadrilha? Né? Eu disse para você, o gestor, quem presidia os fundos, as empresas. Mas o que o PT fazia, né, nos últimos anos? Ele colocava, o partido indicava, né, o governo, obviamente, né, mas é tudo muito junto, né? O governo era do PT, o Lula do PT, Dilma do PT, então essa turma toda indicava as figuras chaves para participar aí dos pontos estratégicos, dos cargos estratégicos no gerenciamento desses fundos. E aí, com essas figuras lá, dotadas de incompetência, má fé e com DNA da corrupção, era que esses trabalhadores eram lesados e lesados em bilhões, bilhões e bilhões de reais. Tá aí mais um esquema de corrupção. Quanto mais a gente vasculha, mais sujeira a gente acha debaixo do tapete do PT. Eu vou trazer para você detalhes dessa operação durante o dia. A Polícia Federal não deve dar coletivo hoje, não. Aliás, é uma coisa que saiu um pouco da rotina, né, da Polícia Federal, que em geral ela faz uma operação como essa e já dá uma coletiva na sequência. Mas por enquanto não há confirmação de coletiva, mas eu vou trazendo para você os detalhes desta operação Greenfield, que levou figuras conhecidas de novo para a cadeia e que expôs aí empresários que têm ligação muito estreita, muito íntima com a turma do PT, com o ex-presidente Lula, como o pessoal da JBS. É isso aí, pessoal. Trago informações para você durante o dia aqui no meu canal. Curte, espalhe e compartilhe.